Eu tenho certeza que você já escutou essa expressão deturpação do yoga. O que eu pretendo mostrar aqui neste vídeo é que essa expressão não faz o menor sentido. Quem me acompanha há mais tempo talvez até queira pegar no meu pé, porque eu já usei essa expressão muitas vezes. Eu já mantive conversas, debates, enfim, com outras pessoas e com frequência eu me manifestei denunciando a deturpação do yoga, ou aquilo que eu acreditava que era a deturpação do yoga. E agora eu venho dizer que isso realmente não existe. Na verdade, não só não existe, isso não faz sentido. E eu vou explicar por quê. Antes de qualquer coisa, é sempre importante definir os objetos sobre os quais a gente está falando. Yoga a gente entende não apenas como uma disciplina, como um método, como um meio, mas também como um estado que é obtido por meio dessa disciplina. Por isso, a palavra yoga às vezes traz dificuldades de compreensão teórica e conceitual, justamente porque essa palavra carrega esses dois sentidos. De um lado, um método, uma disciplina, de outro lado, o resultado da aplicação dessa disciplina, que é justamente o estado de yoga. O estado de yoga nada mais é do que o estado de iluminação, o estado de libertação. É aquilo que se pretende obter por meio da prática do yoga. Uma vez que a gente entenda que o yoga é isso e não outras coisas, fica fácil entender o que quer que a gente queira dizer a respeito do yoga. Se você sabe o que é a coisa com a qual você está lidando, que você está estudando, que você está praticando, fica muito fácil você estudar, praticar, enfim, viver aquela coisa sem o risco de se perder nesse caminho. Fica então definido o yoga desta forma. É o meio e é o fim ao mesmo tempo. A palavra ela aceita dois significados que, enfim, às vezes não são totalmente compatíveis. Uma vez que a gente entenda a definição de yoga, uma vez que a gente de fato defina yoga com bastante clareza e preserve essa definição na nossa mente, fica muito mais fácil a gente entender o que seria a deturpação desse objeto. Deturpar é uma palavra de origem latina que vem de turpis, que é feio ou vergonhoso ou desagradável ou desonroso. Então, deturpar tem o sentido de tornar feio, ou seja, você afasta daquela condição que o objeto tinha originalmente e o coloca numa condição que realmente não faz sentido dentro da realidade desse objeto. Deturpar o yoga, portanto, é você extrair o yoga, desconectar o yoga dessa raiz original, afastar o yoga desse conhecimento tradicional, desse conhecimento que tem sido perpetuado pelos mestres e transformá-lo em alguma outra coisa que não tem relação com essa origem. Isso seria a deturpação do yoga. Uma coisa que é importante observar é o resultado da deturpação. O que significa na prática deturpar o yoga? No que consiste isso e a que resultados isso leva? Ou, em outras palavras, que tipo de yoga é esse que se origina por meio dessa deturpação, no caso? Aí é que as coisas começam a ficar interessantes. E é aí que eu vou ter a condição de chegar no ponto a que eu quero chegar com este vídeo. O resultado da tal da deturpação do yoga é justamente esse yoga que tem sido apresentado, ensinado, perpetuado nos dias de hoje. E dias de hoje eu delimito aí um tempo de talvez umas 4, 5 décadas, pelo menos, de origem, estabelecimento e disseminação desse algo que nós nos acostumamos a reconhecer como yoga. Se nós olharmos com atenção esse yoga, esse algo que tem sido feito nessas últimas 5 décadas, a gente vai perceber que esse algo, esse yoga, ele é muito diferente daquilo que foi feito antes. Ele não tem praticamente nenhuma relação com aquilo que os mestres ensinavam,
ele não tem nenhuma relação com aquilo que está presente nas escrituras, ele não tem nenhuma relação com aquilo que ensinavam os mestres mais antigos, sejam os Hatha Yogis da Idade Média, sejam os mestres yogis do período clássico, da época de Patanjali, por exemplo. Eu acho que isso é fácil de perceber, porque se você contrapõe, né, as práticas que têm sido desenroladas hoje em dia e aquilo que é ensinado nas escrituras, a gente percebe uma diferença muito grande, uma distância muito grande entre essas duas coisas. O que a gente vê hoje em dia são aulas de ginástica, são aulas de bem-estar, como eu já expliquei em vários vídeos meus. E o que a gente vê nas escrituras, o que a gente vê nas tradições sérias, nas linhagens que preservam o yoga em sua condição original, a gente percebe que ali se ensina e se pratica o yoga de uma forma completamente diferente daquilo que é feito hoje em dia, em escolas, em academias de ginástica, em espaços holísticos, em espaços terapêuticos. Esse yoga de hoje em dia não é o mesmo yoga dos mestres. E é aqui que a gente chega num ponto que também é muito importante e muito interessante. Não tem muito sentido a gente chamar esses dois yogas com o mesmo nome. Notem que a gente usa uma única palavra para representar, para significar tanto esse yoga de um mestre como Patanjali, autor dos Yoga Sutras, como o yoga dos Hatha Yogis, Gorakshanath, Matsyendranath, entre outros mestres Hatha Yogis, mestres tântricos, e usa esse termo yoga também para se referir às aulas de ginástica. Se você fizer yoga em dupla, né, entre aspas, uma pessoa pendurada na outra, ou yoga em panos, em cordas, né, com cintos, com acessórios como cadeiras, almofadas, práticas que têm o único objetivo de desenvolver o corpo, a gente percebe ali que tem alguma coisa esquisita acontecendo. Porque uma prática que envolve cordas, panos, cadeiras, almofadas, a interação entre duas pessoas em nível corporal, isso é absolutamente diferente de se sentar e realizar a meditação ou realizar uma prática de laya, como ensinam os Hatha Yogis. São diferenças substanciais, não são diferenças superficiais apenas. Não são diferenças na aparência. Na aparência a gente já percebe diferenças importantes, né? Duas pessoas fazendo yoga em dupla, né, como se costuma chamar, é absolutamente diferente de um mestre yogi realizando laya, por exemplo, realizando uma prática de samadhi. Externamente a gente percebe essa diferença com bastante clareza. E internamente, substancialmente, a diferença é ainda maior. Porque além da prática em si ser substancialmente diferente, internamente, seja nos objetivos, seja nos fundamentos, seja na filosofia, as diferenças são ainda maiores. E, no entanto, as duas práticas recebem o mesmo nome yoga. É basicamente por isso que eu digo que não existe deturpação do yoga. O que existe é o mau uso de uma palavra. Se algo está sendo deturpado, não é o yoga em si, não é a tradição, não são os ensinamentos dos mestres. Estas coisas não estão sendo modificadas, não estão sendo transformadas. O que vem acontecendo nesses últimos 50 anos nada mais é do que a invenção de disciplinas completamente desconectadas do yoga que estão recebendo o nome de yoga. Se existe uma deturpação, portanto, essa deturpação é sobre o nome, sobre a palavra, e não sobre a coisa. A coisa permanece pura, o yoga permanece puro. Talvez isso não seja nítido para todos, mas quem procurar vai encontrar mestres ensinando yoga, ensinando a meditação, ensinando como você chega
ao samadhi por meio de técnicas como asana, pranayama, mudras, layas, em vez de fazer ginastiquinhas. Essas pessoas existem. As linhagens tradicionais existem. O ensinamento verdadeiro existe. E isso não se alterou. Isso tem sido perpetuado pelos mestres. Então, não existe a deturpação do yoga. O que existe é a deturpação de uma palavra. É o mau uso de uma palavra. É claro que, abrindo um parênteses aqui, esse fenômeno não é exclusivo do yoga. Se vocês olharem com atenção, hoje em dia a coisa mais comum do mundo é você usar uma palavra para significar algo que é o contrário daquilo que se pretendia significar. Por exemplo, se vocês trouxerem isso para o campo da ideologia, da política, da cultura, vocês vão encontrar inúmeros exemplos disso. Palavras que significavam uma coisa décadas atrás, hoje em dia estão sendo usadas em contextos absolutamente diferentes, com sentidos completamente diferentes. Eu não queria entrar em questões políticas, né, nem é o objetivo desse canal, mas pega, por exemplo, o sentido que a palavra democracia assumiu nas últimas décadas, que é um sentido bastante diferente do sentido original. O mesmo vale para palavras que representavam ou que ainda representam ideologias, sejam elas ideologias políticas ou não, enfim. Ou ainda, um outro exemplo que é bastante conhecido, que é a simples dissolução do sentido das palavras. As palavras têm significados bastante flexíveis por causa das transformações da cultura, por causa das transformações ideológicas, por causa da degeneração da cultura. As pessoas vão ficando mais burras às vezes, e aí não tem domínio dos significados reais das palavras. E se não dominam os significados reais das palavras, acabam usando mal essas palavras. E acabam usando de formas que, às vezes, levam numa direção indesejada. Isso tem acontecido com a palavra yoga. E é justamente essa palavra que tem sido deturpada, que tem sido mal utilizada, tem sido aplicada a coisas que são absolutamente opostas às coisas às quais a palavra yoga era aplicada, que ainda é, na verdade. Estas explicações também têm como objetivo acalmar um pouquinho as pessoas que, às vezes, chegam até os meus conteúdos, né, os meus vídeos e, enfim, alguns textos que eu já escrevi, os livros que eu já publiquei, e tendem a imaginar que a minha briga no yoga, por assim dizer, é no sentido de defender a tradição, defender o yoga original. Não é nada disso. Não só porque não é isso que tem sido deturpado, mas principalmente porque esse yoga, o yoga verdadeiro, ele não precisa de defesa, ele não precisa de proteção, ele não precisa ser protegido do que quer que seja. Os mestres são suficientemente poderosos para realizar essa tarefa. Não existe nenhuma comparação entre um mestre de yoga e um professor de ginástica que se utiliza de técnicas inspiradas no yoga para levar seus alunos a uma condição física, corporal, muscular melhor. Não que esse trabalho não seja importante, ele é importante, como eu já disse em outras gravações. Professores de educação física são importantes, fazer atividade física é importante. O que não é importante e nem adequado é pegar a palavra yoga e aplicar a essas coisas. Porque essas coisas não são yoga, mesmo que elas possam parecer yoga para algumas pessoas que observam essas coisas de fora. Em resumo, se você se preocupa com a deturpação do yoga, se você já usou esta expressão com uma mistura de irritação e de preocupação em relação aos rumos que o yoga pode tomar,
Minha recomendação é: não se preocupe. Faça o seu esforço no sentido de usar a palavra com o sentido real e evite usar a palavra com o sentido que não é real, com o sentido que não é adequado. Se você vê uma pessoa fazendo alongamento, evite usar a palavra yoga para se referir àquilo. Se você vê uma pessoa fazendo carinha de meditação, fazendo mãozinha de meditação, evite usar o termo yoga para se referir ao que você está vendo. Essas coisas não são yoga. Atenha-se àquilo que o yoga realmente é e acostume-se cada vez mais a usar a palavra da forma correta. Só isso já vai fazer uma diferença gigantesca.